Gente, quando o suporte quebra e você tem que fazer suporte improvisado, um caos, né? Vamos fazer o suporte improvisado. Você não pode cair. Hello, gente. Carmen. Deixa eu cair, não. Cai, gente. Isso aqui é uma loucura. Eu vou ter que estar segurando o celular. Vou botar o caderno, assim, pertinho. Carmen, cadê você? Hoje a gente vai conversar com a Carmen. Ela é uma pesquisadora, ela é uma cientista, já trabalhou em projetos super secretos, que a gente não pode falar aqui, mas é uma pessoa que tem uma experiência incrível na física. E a gente vai falar sobre salto quântico, que é nada mais, nada menos do que você conseguir fazer uma alquimia na tua vida, né? Transformar ela, obviamente, para melhor, porque a gente não está aqui para transformar nada para pior. A gente quer ajudar. Carmenzinha. Oi, Lu. A Luciana está aqui, que me apresentou a Carmen. Fala, Lu. Beijo, obrigada. Carmen, deixa eu ver se eu consigo te achar aqui. Carmen, tá aqui. Já solicitei, daqui a pouco ela já vai entrar. Caderninho de estudos. Ei, Carmen! É o marido. Olá! Olá, Como é que você tá? tudo bem? Deixa eu pegar Tudo mais pra ótimo. trás aqui para aparecer minha cabeça. Como é que você tá? Eu estou ótima, e você? Com frio, Carmen. Tô aqui em São Paulo, tá um frio Jura? danado. Você tá no Rio, né? Jura? Ah, você... Não, 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 hoje eu estou em Minas Gerais. Minas, como é que tá aí? Tá, com o tempo aqui tá bem ameno. Ai, que bom, aqui estão frios desgraçados. Bem, vamos lá, já te apresentei, Carmen, falei que você é uma física, cientista, pesquisadora, que já pesquisou... Bem, fala um pouquinho sobre você, para as pessoas saberem teu currículo, até para a gente poder falar dessas coisas que são coisas bem, vamos dizer, complicadas de se entender, né? Eu acho que para Eu acho uma tão parte simples, das tão pessoas. básico, tão elementar. Para você, meu amor, não para todo mundo. Até para mim, que sou uma pessoa que leio bastante, gosto de física quântica e tenho um pouco de psicologia, tenho uma noção básica dessas teorias, é difícil entender. Então, vamos falar um pouquinho. Me diz, Vamos lá. fala um Olha, pouquinho da sua formação. na realidade, tudo começou como a minha incapacidade de aceitar essa vida que a gente chama de vida. Eu achava tudo tão errado, desde 3 anos de idade, eu achava tudo tão estranho, tão esquisito. Eu não aceitava a morte, eu não aceitava doença, eu não aceitava... Para mim era visceral. Eu realmente não entendia como que alguém feito à imagem e semelhança de um criador, seja ele quem for, né, ele ou ela, né, que fosse mortal, pecador, finito. E aí eu comecei a pesquisar. Nunca pensei que um dia eu fosse usar isso profissionalmente. Até que a coisa aconteceu, fluiu, como tudo que tem que acontecer na vida, que é para o bem, flui. E fluiu, e de E repente, naturalmente. quando eu tinha 36 anos, isso era um hobby para mim. Eu comecei, estudei física, estudei metafísica, estudei genética, fui estudando, estudei psicologia, estudei filosofia, fui estudando para achar uma resposta para mim, que eu pudesse aceitar, que eu pudesse sentir dentro de mim que aquilo era real, né? E não porque alguém disse, porque alguém me ensinou, porque essa ou aquela religião falou. Então, eu estudei todas as religiões e fui muito in loco, né? A Índia é uma maravilha, o Tibete, eu fui para lá, montei acampamento e fiquei lá 1 ano no monastério no Tibete, enfim. Até que, finalmente, um belo dia, eu descobri um método. Um método que não fui eu não criei, eu descobri um sistema que já existe no corpo humano. Por exemplo, na Idade Medieval, ninguém sabia que o homem podia pular de asa delta, ou que podia ir às profundezas do oceano. Foram talentos que foram surgindo à proporção que o ser humano evoluiu. Então, eu descobri que existe essa capacidade dentro de todos nós de entrar nas suas células e reprogramá-las. Porque, na realidade, a célula é perfeita. O que é imperfeito é o nosso sistema de crença. Então, como nós acreditamos em coisas
que não são corretas, como, por exemplo, eu vou citar uma menção, né, da Bíblia que todo mundo acho que conhece. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então, isso faz muita gente não conseguir uma abundância financeira, ou se consegue, não consegue manter. Está sempre com aquele medo de perda, por causa de crenças que vão de pai para filho, de filho para neto e assim por diante. Então, eu descobri que existe, dentro de todos nós, um programa que é totalmente mutável. Absolutamente mutável, e é tão fácil, chega a ser patético. Eu me lembro muito de uma paciente que eu tive uma vez, que ela tinha tido câncer no intestino, e quando ela terminou, uma semana depois, ela estava internada na minha clínica, quando ela terminou, ela disse que fomos ao Barradó, fizendo todos os exames, estava tudo... Ela disse, eu perdi 2 apartamentos nos jardins para curar esse câncer, não consegui, não pode ser tão fácil assim. Eu digo, mas tudo aquilo que é divino é fácil, é prazeroso, como amar, se alimentar, comer, dormir, tudo que é divino é prazeroso. Se não é prazeroso, não é divino. A natureza. Tudo, você observar um pôr do sol, você tomar um banho de mar, você dirigir um carro, tudo que é natural é fácil, é prazeroso. Então, eu sempre me recusei a acreditar que um Deus que é bondade infinita criou um ser à imagem e semelhança dele para sofrer. Eu não acredito, por exemplo, que a natureza deu a uma lagarta que se arrasta, né, a capacidade de fazer uma crisálida e se transformar numa borboleta, linda borboleta, e sair voando, e não deu ao único que ele fez a sua imagem e semelhança a mesma capacidade. Então, nós envelhecemos, nós morremos por uso errado da máquina. O DNA, ele é um programa, ele é um algoritmo finito. E ele é mutável, isso já está mais do que provado cientificamente, a teoria da epigenética de Rupert Sheldrake, ele fala exatamente isso. O que entra, a informação que entra pelos nossos sentidos, é que nem tanto a herança genética, mas a informação que vai decidir qual gene que vai ser ativado e qual não vai ser ativado. Porque você vê irmãos, até gêmeos, um é totalmente diferente do outro, nas escolhas, no sucesso, no insucesso. Exatamente. Por quê? Por causa das informações que cada um é submetido. Ou como cada um interpreta. Vamos falar aqui primeiro o que é salto quântico, que eu acho que as pessoas devem estar curiosas, porque eu falei que a gente ia conversar sobre essa alquimia, né? Que o ser humano pode fazer por si só. O salto quântico, hoje em dia, se você entrar na internet, você vai ver 1.600 milhões de pessoas dizendo que fazem salto quântico. Não tem nada a ver com o meu trabalho. Quando eu cheguei ao Brasil trazendo esse método, no início da década de 90, eu registrei na Biblioteca Nacional, registrei no Instituto de Propriedade Intelectual, mas copiadores sempre existiram e sempre existirão. Simplesmente eu descobri que o corpo humano é um computador. E como qualquer máquina, você pode reprogramar, você pode fazer um upgrade, você pode fazer mutações, fazer mudanças, fazer agregações, e tive muito medo de aplicar esse método no início, isso lá na década de 70, no início da década de 80, nos Estados Unidos, porque para você acessar a sua memória celular, você tem que fazer uma inversão da polaridade. Que é quase que como um controle remoto. Tudo que está ligado, tudo tem um campo magnético, positivo ou negativo. Por exemplo, a Terra gira contra os ponteiros do relógio, né? Num círculo anti-horário. Exatamente. Nós vivemos num círculo horário. Você nasce no ano 0 da sua vida e vai vivendo no sentido linear. E para isso eu tinha que inverter e botar o seu campo eletromagnético anti-horário para abrir. É como você abrir a porta, abrir uma fechadura. Você bota no sentido horário, você abre, e no sentido anti-horário você fecha, e vice-versa. Então, e a única vez que isso tinha sido testado na ciência foi na Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos. O primeiro grande teste foi com um navio chamado USS Eldridge, que a Marinha americana fez esse teste para tornar um navio invisível. E o navio se desmaterializou,
da Filadélfia apareceu quilômetros Real? de distância com a É real. Você pode. Projeto Filadélfia, nossa, tem bilhões e bilhões e bilhões de informação, vídeos, filmes. E os tripulantes derretidos junto dentro do casco. Ele se desmaterializou e se materializou de novo. Teoricamente, eu posso me desmaterializar agora e aparecer do teu lado, se quiser. Lógico, claro. Só que é uma capacidade que você nunca treinou. É como você pode pular de ser paraquedista, claro, você tem que treinar. Você pode ser malabarista de círculo, pular do trapézio, claro, você tem que treinar. Né? Você pode ser o Ayrton Senna, claro, você tem que treinar. Bailarina, para qualquer coisa, você tem que se dedicar. Né? Então, o que você quer dizer é que a gente pode fazer qualquer coisa, que a gente é capaz de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Isso é qualquer coisa. Mas continua onde a gente estava. A primeira vez eu fiquei receosa de testar, eu digo, a pessoa vai sumir aqui, eu vou ser presa, né? Uhum. E aí eu tive um infarto com 36 anos. Jura? Mas foi a mão do destino, eu tinha que testar, né? E aí os médicos disseram, era um infarto muito violento, e ele disse, olha, um infarto desse tamanho, com essa idade, suas chances são muito poucas de sobreviver. Então chama a família, faz o que você tiver que fazer. Eu estava na UTI, no Doctors Hospital, em Manhattan. E aí eu digo, bom, se eu vou morrer mesmo, eu vou testar, né? E 2 horas depois não tinha nada. Não tinha cicatriz, não tinha enzima no sangue, não tinha nada. Absolutamente nada. A coisa tomou a vida própria, porque daí tem um parente que está com câncer, tem um vizinho, tem um amigo. E quando eu vi, eu larguei o que eu fazia, eu era executiva, eu larguei para fazer isso. Eu vim para o Brasil dar uma palestra nos Estados Unidos. Trabalhava com o quê? Eu tinha uma grande indústria de peças para a NASA, para a Boeing, para McDonnell Douglas, GE, Chrysler, Ford, General Motors. E isso tomou a vida própria. E eu vim para o Brasil a convite de uma médica. Quando você conseguiu fazer essa transformação em você? E depois foram vários casos, assim, no período de 1 mês, foram vários casos, assim, literalmente terminais, a coisa desaparece do dia para a noite, de uma hora para outra. Agora, não é comprar absolvição, entendeu? Não é pílula mágica. É você entrar em você, puxar os arquivos que estão contaminados com vírus, é muito simples. Como você ter um Macintosh, top de linha, que pegou um vírus. Enquanto você não passar o antivírus, ele vai continuar dando problema. É como o seu carro que está com custo. Como é esse processo? Como é que se faz, por exemplo, você na tua clínica, né? Agora você não tem mais a clínica, mas você faz com pessoas, como a gente está fazendo aqui, né? Como a gente está conversando. Como é esse processo? Você deita a pessoa deita, você... Como é que você Querida, você pode fazer até de cabeça para baixo, porque é um processo natural. Não é algo mecânico, não é algo induzível. Ele é natural do corpo. Você já tem isso. Com uma proporção que o ser humano... Existe toda um cronograma evolutivo. Pensa hoje o que o homem de hoje pode fazer e o que o homem das cavernas fazia. Então, você projetando isso para frente, você vai ser capaz de levitar, de se teleportar para qualquer lugar no universo. Eu acredito nisso piamente. Não apenas acredito, como... Desculpa. A gente estava até conversando isso no telefone, né? Que nos últimos 100 anos a gente evoluiu mais como espécie do que em todo o passado. A história. O homem existe sobre a Terra há 4 milhões de anos. Então, nós entramos em 1900 acendendo vela e andando a cavalo. E saímos no ano 2000 viajando no espaço sideral, com fax, telefone, telégrafo, computador, internet. A explosão foi impressionante, foi exponencial, mas o projeto Terra, a Terra é um projeto. O projeto Terra foi feito quando, se você me perguntar o que as pirâmides simbolizam, que até hoje todo mundo elabora e fala a respeito, mas ninguém sabe, as pirâmides são o ícone do projeto Raça Humana. Existem bilhões de projetos pelo universo. Seria muita arrogância nossa
Pensar que com bilhões... Antigamente, até 30 anos atrás, os cientistas garantiam que não existia vida fora da Terra porque não existiam planetas. Eles não entendiam que era a incapacidade dos nossos equipamentos e dos nossos métodos científicos de detectar a existência de planeta. Hoje, o que mais tem no universo são planetas. É lógico que tem vidas. O próprio, um dos 3 cientistas que descobriu o DNA, o Francis Crick, ele publicou um livro em 81 chamado Life Itself, dizendo que o DNA só pode ter chegado na Terra a bordo de uma nave de uma inteligência mais avançada que a nossa. Mas por que ele acha isso? Qual é o Pela sentido? montagem do DNA, pela estrutura geológica da Terra, é a mesma coisa que você querer pensar que houve uma explosão numa fábrica de peças e, de repente, um avião apareceu montado. Não existe. Tem que ter um design. Tem que ter um projeto. É muito perfeito. Quanto mais você se aprofunda no funcionamento do corpo humano, mais você se encanta. Você vê que tem que ter um arquiteto ali. Não pode existir por acaso. Como em toda a natureza, é muito perfeito. Sabe, as estações, a procriação, coisa mais linda. Isso aqui é coisa mais prazerosa do que você gerar um filho. Você gera com amor, com prazer. É fascinante. Agora, a nossa realidade está contaminada com crenças erradas. Crenças que o próprio, Crenças que foram criadas. que o próprio homem, a religião, o governo... Principalmente a religião. Principalmente a religião. Todos esses conhecimentos que davam ao homem a sua independência, pense bem, antigamente não existia telex, não existia fax, não existia internet, não existia o YouTube, não existia nada, e as pessoas se comunicavam. E as pessoas existiam, e as pessoas conheciam as plantas, conheciam a natureza, sabiam ler os sinais que o universo te dá. Porque não tem nada que te aconteça que você não receba um sinal. É alto e claro, só que se esqueceu a linguagem do universo. E hoje, mais do que nunca, né? Porque se não está no Facebook, no Instagram, no Twitter, não é verdade. E não é assim. Você tem absolutamente tudo dentro de você. Tudo para se tornar um Deus criador. Você é uma quando eu semente. mentalizo, eu acho assim, na hora que você coloca o foco numa coisa, né, e você tenta tirar tudo que você tem dentro de bom de você, você foca naquilo e você se esforça para aquilo, aquilo acaba acontecendo porque você tá colocando uma energia. É isso? Ou Não, na realidade não existe nem esforço, você tem que existir disciplina. Por quê? Porque qual é o primeiro passo que você dá no salto quântico? Então, o salto quântico, eu chamei de salto quântico, porque é um termo da física, quando um elétron, né, em órbita, em torno do núcleo do átomo, ele dá um salto para uma outra órbita mais avançada, você chama de salto quântico. Né? Hoje em dia, os cientistas já não usam mais esse termo, porque ficou muito vulgarizado, então eles usam, né? Outra terminologia. Mas o salto quântico é isso. Então, quando eu vi esse método, você se curar de um infarto fatal em menos de 2 horas, isso é um salto. Isso é um salto evolutivo. E se você olhar a história da humanidade, se você analisar, sempre houve esses saltos. Né? O homem das cavernas para as primeiras tribos para o homem medieval, o homem medieval para o homem da Renascença. O homem medieval era só guerra, espada, roupa de ferro e tal e coisa, e a Renascença era amor, era beleza, era arte, era poesia, né? Os grandes pintores, os grandes escultores, todo o barroco, foram saltos, foram épocas bem definidas. E agora nós estamos na nossa última fase desse projeto. Isso que eu ia te perguntar, qual é a partir de agora, a gente tem essa questão do coronavírus, que foi uma situação que deixou muita gente fragilizada, ou por outro lado está trazendo uma nova, é o limiar de uma nova era, que a gente pode falar sem era de Aquário. O que você acha que isso vai trazer para a humanidade? Assim, qual é a próxima? Depende da escolha individual. Sempre entre as eras houve uma grande eliminação em massa. A Terra já passou, isso é ciência, é só ser pesquisada, a Terra já passou por 6 eliminações em massa. E isso é ciência acadêmica, comprovada. Nós estamos agora na 7ª extinção em massa.
Tá? Depende da escolha de cada um. Se você se trancar em casa, chorando, ficando nervosa, você vai atrair isso por gravidade, por gravidade do seu ser. Você é um transmissor, captador de energia, energia eletromagnética, ondas vibratórias. Né? Se você se alinha com a grande vibração e principalmente apaga de dentro de você deleta do seu material genético todas essas crenças de que eu tenho que morrer, que a morte, que a única coisa certa na vida é a morte. Se você apaga, deleta isso do seu programa, o seu próprio DNA vai mutar. Eu tenho pacientes meus que fizeram o salto quântico, que eu chamo de processo, e depois fizeram o exame de DNA antes e depois, e tinha mudado completamente. Fisicamente, o DNA mudou. Certos componentes que estavam antes. Mas qual seria esse próximo salto? O que seria isso? Cris, isso é mais ou menos como você me perguntar. Imagina que você é um nativo lá na Amazônia, né? E eu trago você para a civilização e você me pergunta, para onde é que eu vou quando eu tirar férias? Você vai para onde você quiser. O universo é infinito. Depende daquilo que você vibra em ressonância com aquilo e o que você quer. É como fazer uma viagem. Você quer ir para Paris, você quer ir para São Gonçalo, você quer ir para o Tietê, para onde você quer ir. É infinito. Não, o universo são... O próximo salto agora é a temporalidade. É você ter a capacidade de viajar para passado e futuro ou realidades paralelas naturalmente, como quem pega o metrô e vai a outro lugar. Não existe assim, não é um matadouro que você tem aquele caminho único e que você tem que ir por ali. As pessoas escolhem, mas qual seria a tendência, né? Porque a gente veio numa evolução muito grande, né? Evolução, você lembra que a gente estava conversando no telefone, que a gente falou, as pessoas sonhavam em, de repente, ter um telefone que pudesse falar em qualquer lugar e transmitir dados e etc. Isso não se imaginava. Eu com, sei lá, 20 anos, 15 anos de idade, eu não imaginava que isso poderia acontecer, né? E a gente chegou numa evolução muito grande, tecnológica, né? Só que essa evolução que a gente está falando é uma evolução que não é tecnológica, é uma evolução do ser humano, concorda? É natural, é endógena. Isso vem de dentro de você. Exatamente. É diferente das outras evoluções que a gente teve, que foram tecnológicas, de construção, né? A gente tá arquitetura falando... e tudo mais. Na realidade, isso aí está dentro de você. Você já tem, assim como uma semente de uma fruta, já tem todas as árvores que vão ser geradas a partir dela. Você já tem dentro de você todas as possibilidades de futuro e cada possibilidade permeada de infinitas probabilidades. É você entrar dentro de você, limpar o lixo, todas as crenças erradas. Existe um diagrama. Como seria? Isso é importante. É tão fácil que é patético. Como? É tão fácil que é patético. Eu pergunto para você, o seu corpo responde, você vai dizer para mim, Carmen, de onde é que está vindo isso? Eu nunca ouvi falar nisso. E aí você vai verificar, você vai pesquisar exatamente aquela palavra que você disse. Pode ser uma lua de um planeta, de uma estrela de Alfa Centauro. Você vai falar aquele nome que você nunca ouviu falar, que não está nem publicado, você vai lá pesquisar depois da sessão e está lá. Exatamente dentro da estrutura que você falou. Então você faz vai, por exemplo, eu já tive casos... Eu já tive casos, inclusive, de que está publicado, eu vou falar aqui porque está publicado, né? Você deve ter conhecido o Zosa, no Barroso do Amaral. Muito. O enteado dele, a enteada, a Gabriela, veio fazer o processo comigo e viu a morte do irmão no acidente de carro. Ela falou o carro, o dia, o local, a cor do carro que não existia ainda, o que ia acontecer, como seria o acidente. E eu falei, Gabriela, vamos desprogramar? Ela disse, eu tô com raiva dele. Então eu vou desprogramar só a morte dele. Vou deixar o acidente que ele anda bebendo e dirigindo, andando muito rápido, eu vou deixar. Não existia o carro vermelho. Alguns meses depois ele recebeu um carro de presente, compraram da família, aniversário dele, compraram um carro preto. No dia do aniversário, o carro era para ser entregue com um laço de fita e tudo, chega um carro vermelho. E todo mundo ficou, né, preocupado, olha, cuidado, cuidado, cuidado. No dia exato, ele teve um acidente exatamente do jeito que foi previsto.
e não sofreu um arranhão. Ô, Carmen, tem gente Então, que não, tem gente que está dizendo aqui que não entendeu. É difícil. Realmente é difícil entender isso, porque é muito fora do que a gente está acostumado com das nossas crenças. Mas assim, Cris, eu acho que a gente é capaz de fazer qualquer coisa, tá? qualquer Eu acho, coisa. eu acho que o que é a trend shopping que não disse que não entendeu. O que você não entendeu? Você não entendeu o processo que a Carmen faz para tirar essas memórias da pessoa e fazer com que ela tenha esse salto quântico, é isso? Hum? O seguinte, o trabalho, deixa eu explicar aqui, o trabalho que a Carmen faz é um trabalho de quase psicologia, né? Para tirar o que a pessoa tem né, Carmen? O que a pessoa precisa É uma para interação. Eu faço uma interação e eu guio você através do seu universo interior que ninguém conhece. Você conhece o mito da caverna de Platão? Por favor, conte. Bom, Platão fez uma alegoria de que vamos imaginar criaturas que nasceram e viveram a vida inteira acorrentada no fundo de uma caverna. E tudo que eles conseguiam ver do mundo aqui fora eram as sombras. As sombras que passavam pela boca da caverna e se projetavam na parede para a qual eles estavam de frente. Então, eles viam coisas monstruosas, que eram sombras, né? E nunca conseguiram. O dia que eles saíram da caverna, eles conseguiram ver como era o mundo aqui fora, que não era aquela coisa aterrorizante de sombras. Então, é uma realidade que nós estamos entrando agora. Para quem já está nisso, e tem muita gente que já está nisso há alguns anos, é fascinante, é simples. Você dá um comando, seu corpo obedece. Ele vai te guiar, a proporção que eu vou guiando você, porque, como toda máquina, o corpo humano é uma máquina biológica, à base de carbono, né? Como toda máquina, ele tem um programa. Tem um programa que diz a ele o que fazer, como funcionar. E muito complexo, que até agora não foi conseguido se reproduzir. Conseguem clonar, mas criar um corpo do zero, não. Então, é uma máquina muito complexa, muito bem feita. E existe o programa individual de cada um que está no nosso DNA. Muito bem. É no momento em que você entra lá e apaga, e esse corpo ele tem uma fiação. Você segue pelos nervos do seu corpo. Você começa no pé esquerdo, que é por onde você absorve as energias do planeta, você tem uma interação viva com o planeta, né? Por exemplo, quando tiraram os astronautas daqui, eles adoeceram. Aí descobriram que tinham que criar um simulador da ressonância Schumann, que é o bater do coração da Terra, do qual a gente depende para ser saudável, para viver, né? Então, essa energia entra pelo seu pé esquerdo e ela se distribui por todo o seu corpo. Tem toda uma diagramação. Então, eu vou seguindo essa fiação e fazendo perguntas a você. E o corpo responde, ele vai responder, você vai falar, você está lúcida, não existe hipnose, não existe indução. E a palavra vem na sua boca. E você vai ver as cenas. E eu vou dizer para você, aqui eu fui aprisionada, aqui me ensinaram que o lugar de mulher na cozinha, aqui eu apanhava do meu marido, mulher não podia ter inteligência, mulher não podia aprender a escrever. Então, tudo isso, eu já tive uma paciente minha que fez o exame da OAB, absolutamente 12 vezes e não passava. Porque ela tinha uma dessas crenças dentro dela que mulher não podia estudar. No momento que nós deletamos, 2 meses depois ela passou no exame da OAB. Ela já vinha tentando há 7 anos. Uau. Era uma crença. É uma crença que impedia ela de passar, de Ela então, exatamente, de ter a independência financeira dela. O que acontece, então, é que nós todos temos crenças que nos limitam a fazer coisas que a gente gostaria de fazer. Só que a gente fica naquela repetição Exatamente. E não consegue fazer. E como isso vão as doenças, tudo, absolutamente tudo que você tem. Não existe doença. Não existe doença. Doenças são sinais que o teu corpo te dá que existe uma informação errada naquela célula, naquele órgão, naquele mecanismo do seu corpo. É a mesma coisa que você tem um carro, você não sabe que você tem que trocar o óleo do carro. Aí você está dirigindo feliz da vida, belo momento acende aquela luz no painel e fica piscando. Aquilo te incomoda, você vai lá e corta o fio. Ou tira a luzinha, para no mecânico e diz, corta esse fio aqui. A luzinha vai apagar.
mas o seu carro vai pifar logo adiante. O motor vai fundir. Então, o corpo é assim, ele te avisa e que alguma coisa está errada. Pode ser o que for. No momento em que você entra e pergunta qual é a causa, qual é a origem, onde está codificado, e você dá o comando, que você já tem essas energias. O teu corpo vai emitir uma frequência vibratória e você vai ver aquilo sumir. Você vê, você fecha os olhos, você vê a coisa desaparecer. E o sintoma vai embora e a doença vai embora. O Carmen, para quem está sofrendo com coronavírus, que de repente está em depressão dentro de casa, ou está com a cabeça muito preocupada com o futuro, o que vai acontecer, o que vai acontecer, não vivendo o presente, você tem alguma técnica assim, simples para essas pessoas, de repente, saírem desse estado de Olha, na realidade, esse método ele não é meu, eu só descobri. Ele é do ser humano. Agora, é como... eu não posso dizer quantas pessoas existem aí que aprenderam a tocar um instrumento sozinha. Eu não posso dizer. O método é esse. É você conversar com o seu corpo. É você respirar fundo, relaxar e começar a fazer perguntas. Foca, por exemplo, você está com uma dor no peito. Você foca no peito e pergunta qual a origem, qual a causa, de onde veio, quando foi a primeira vez, por quê? E entender. A primeira vez aconteceu na Idade Média. Fiquei aprisionada numa torre porque eu queria um namorado que meu pai não queria. E aí você cria um padrão de sempre perder a pessoa que você ama. Porque você foi proibida de ficar com a pessoa que você ama lá atrás. Entende? Então você vai ter sempre aquele padrão, porque isso ficou, esse mandamento do patriarcado antigo fez com que você acreditasse que era proibido, que era pecado, que era errado você ficar com a pessoa que você amava. E aí você vai ter um padrão de, por mais bela que você seja, inteligente, charmosa e tal coisa, você nunca vai ficar com a pessoa que você ama, e assim por diante. Em relação ao coronavírus, você acha que o coronavírus, ele tem alguma... A gente tem uma coisa a aprender com ele? Com essa... Sim, eu acho que o coronavírus ele não é diferente do vírus da gripe espanhola. É um processo que eu não vou dizer se é natural ou não. Eu, pessoalmente, não acredito que seja natural. Foi uma coisa... Eu, pessoalmente, eu não sou Deus, mas eu, pessoalmente, acredito que o coronavírus ele é uma reação natural do corpo humano devido à implementação do 5G. O corpo humano ele é basicamente elétrico. Quando você faz um eletroencefalograma, você está vendo a eletricidade do seu cérebro. Quando você faz um eletrocardiograma, a eletricidade do seu coração, que faz o coração pampear sangue e você viver. No momento que essa eletricidade acaba, você morre. Então, você é eletricidade. Né? E no momento em que muda esse meio ambiente, né, por exemplo, esse 5G sendo jogado na ionosfera da Terra, a Terra joga de volta para a gente. A Terra é um ser vivo, chamado Gaia. Isso era uma tese, já virou uma teoria científica, do James Lovelock. A Terra é um ser vivo a qual nós estamos integrados, ela depende da gente e nós dependemos dela, num mecanismo de simbiose mútua. Então, quando a Terra é atacada, isso reflete na gente. As pessoas que estão mais fragilizadas, mais enfraquecidas, vão sofrer isso. Existem vários estudos provando que vírus não são criaturas que saem por aí fazendo coisas, não. Eles são lixos que o nosso corpo joga para fora quando ele é agredido. Mas aí, no e caso, as pessoas que estão mais... Mas no caso do coronavírus... O coronavírus é uma reação ao 5G. Você veja bem que o coronavírus surgiu exatamente na primeira cidade onde o 5G foi implementado. Quando a rede de 5G entrou em funcionamento em Wuhan, foi onde apareceu o coronavírus. Então, isso é uma reação natural do corpo a esse bombardeio de uma nova frequência eletromagnética que o corpo desconhece. E o que pode... Obviamente que o corpo vai se adaptar, mas muita gente vai morrer. Mas por que só com 5G, não com 4G, com 3G? Por que com 5G? Porque o 5G está muito além
da nossa vibração atual. Foram fazendo a coisa gradativamente, 1G, 2G, 3G, 4G, chegou no 5 o corpo de... Opa, é muita mudança num período de tempo muito curto. O corpo se adapta, mas você tem que ter um espaço de tempo. Assim como as pessoas da área de Hiroshima e Nagasaki se adaptaram à radiação. Muitos morreram, mas muitos se adaptaram, saíram incólume. Sempre existe o sobrevivente. Ô, Carmen, você acredita que quem tem uma vibração alta, quem está vibrando em alto megahertz, né, que a gente chama assim, né, vibração alta, né, na meditação a gente fala até dessa vibração, você acha que essas pessoas elas não pegam doenças, elas são menos suscetíveis? Olha, Cris, não é tão simples assim, não é uma receita de bolo. Porque vamos dizer que você vibra muito bem, mas você vive num ambiente familiar de muita negatividade. Seu irmão é muito pessimista, você tem um primo que é um dependente químico, você tem uma tia que está com câncer. Então, você é influenciado por isso. Você é um ser interativo. O ser humano é como se fosse uma colmeia. Ele não, a menos que você seja um asceta que vai para a alta montanha e fica lá meditando sozinho. Se você fica completamente isolado e cria o seu campo eletromagnético, tudo bem. Mas só de sair na rua, quando você sai na rua, você sai. Quantas vezes você sai, vai à rua e você volta e diz, nossa, eu estou exausta, não sei por quê. Foi a energia que você pegou na rua. E voltando, você está constante... Desculpa, continua, desculpa. Não, pode. Eu te interrompi, não, continua, por favor. Por favor, continua, Carmen. Não, você está suscetível a tudo. Você está suscetível a tudo. Por exemplo, eu tive uma paciente uma vez que ela tinha um cachorrinho e depois que ela pegou esse cachorro, o cachorro já era adulta, uma amiga ia se mudar e tal e coisa, não podia ter cachorro, e ela adoeceu. E todo mundo acha que animal doméstico é maravilhoso. Depende. Nem tudo é bom e nem tudo é mal. Esse cachorro tinha sido tão maltratado pelo filho da amiga que deu para ela, apanhava tanto, que era um cachorro que emitia uma vibração muito negativa e ela adoeceu. Quando ela entrou no processo, ela disse, poxa, eu perguntei qual a causa, ela disse, mas eu estou vendo o cachorrinho. Mas como que pode? Eu falei, pergunta, a resposta é em você. Todas as respostas estão dentro de você. E isso não é novo, não, porque Jesus dizia, eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu acredito em consciências maiores, ele dizia, tu podes fazer tanto ou mais milagres do que eu. Basta que para isso conheças a verdade. Conheças a verdade e ela vos libertará. Na realidade, na Idade Média, Giordano Bruno foi queimado na fogueira como herege porque ele começou a postular o trabalho que eu faço hoje. E a dizer que todos os mistérios estavam na memória humana. A saída para todos os problemas. Ele foi um grande estudioso, um grande sábio e foi queimado, porque não interessava à igreja que você descobrisse isso, né? Que você se independesse do controle religioso. Nossa. Ô, Carmen, por exemplo, a gente não tem 5G aqui no Brasil, a gente está para aprovar com a Anatel, né? A tecnologia. Mas isso já está na ionosfera da Terra. Isso já está na ionosfera. Claro, claro. A Terra gira em torno de si mesma a cada 24 horas. Então, a cada 24 horas é como você botar banana, mamão e morango e ligar o liquidificador. Vai misturar tudo. Essa frequência já está aqui. Já está na África, ela já está. Que ela foi jogada, a Terra tem um invólucro em volta, né, cuja última camada, são várias camadas, troposfera, a última camada é a ionosfera. É como a casca do ovo. Quando essas frequências são, existem 20 mil satélites 5G gravitando, girando em torno da Terra. Nós não temos ainda receptores em Terra para propagar o sinal. Mas nós já recebemos essa frequência, porque os satélites estão emitindo ela e girando em torno da Terra. Então já chegou os índios da Amazônia estão recebendo. Já chegou há muito tempo. Ai, meu Deus. Eu não tenho nem como voltar, né? Agora, nada que você não consiga entrar dentro de você e dar um comando. E outra vez eu vou plagiar Jesus, diga uma palavra e a sua alma será salva. Tudo que você tem que fazer é dizer deleta. E vai deletar. Quando vier porque você tem o livre-arbítrio. Eu acho que vai acontecer isso, acho que vai acontecer aquilo. Você fala, deleta. E aí você vai organizando o seu cérebro de uma forma que ele vire positivo. É isso. Todo o seu ser. Porque às vezes você pode ter um corpo positivo e um fígado mal-humorado.
E aí você tem que entrar no fígado e dizer, mas por que você é mal-humorado? Ele vai te dizer. Cada célula do seu corpo, e são 4 trilhões, quintilhões, cada célula do seu corpo é um indivíduo separado, único. E cada um tem a sua função. Se uma célula está doente, é como um dissidente. Ela contamina várias outras. É como um dissidente, é como um revolucionário. Ele vai espalhando aquela ideia de greve, de revolução, e de repente um órgão seu entra em falência, em colapso. E você tem que saber por quê. Por que aquela célula ficou dissidente? Ah, porque você bebeu tanto que eu fiquei revoltado de ter que processar todas essas toxinas. Ô, Carmen, então se a gente entrar num estado meditativo, vamos dizer, né? Vamos tentar fazer sozinho. Tem muita gente aqui perguntando se você faz esse trabalho online. Você faz, né? Faço, hoje em dia eu só faço online. Então, mas vamos dizer quem não pode ou quem não quer. A pessoa entra em estado de meditação, de repente de concentração no corpo e tenta sentir o corpo, é isso. Aí, de repente, vai sentir algum desconforto. Eu, às vezes, faço isso em mim, assim. Às vezes eu estou com desconforto aqui, aí eu deito, presto atenção. É mais ou menos isso. Você presta atenção e você vai tentando reconhecer... Olha, eu não posso, desculpa te interromper, mas eu não posso garantir isso porque eu não conheço cada pessoa. Né? Por exemplo, eu tenho pessoas, até hoje, que fizeram o processo comigo, continuam fazendo, eu digo, você pode fazer sozinho. Tem pessoas que faz e deslancha, e tem pessoas que diz, não, com a tua voz eu recebo, eu vou muito mais fundo. Aí eu não sei, isso é um indivíduo para outro, né? Tem pessoas que botam um vídeo de balé ali e aprendem a dançar sozinho, olhando um vídeo na internet. E tem outros que não. Isso é um a um. Né? Eu espero que todo mundo consiga, né? Porque isso é um método natural. O que as pessoas têm que saber é que elas podem mudar a realidade delas. É isso. A mensagem que a gente quer passar aqui. Né? Que se ela tá irrelevante do que seja. Financeiramente. Irrelevante do que seja. Depressão, qualquer tipo de mal que esteja existindo com essa pessoa, tanto externamente quanto internamente, ela pode modificar com os exercícios, certo? Absolutamente. Conhecendo... Sócrates já dizia, né? Conheças a ti mesmo, né? Teve alguém então, conhecendo a você mesmo. Teve alguém que você conseguiu não curar? Tiveram pessoas que você não conseguiu ajudar? Obviamente deve ter tido, porque tem gente que talvez não tenha essa abertura ou essa capacidade de entender, porque é muito para a gente hoje em dia, né, Carmen? É difícil entender isso, porque a gente não está, vamos dizer, é uma coisa que parece ser de um outro planeta, não, mas é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, mas parece ser de outro planeta. Qualquer pessoa pode fazer. Eu nunca tive um paciente que não conseguiu esse resultado. Existem pessoas, por exemplo, eu tive um paciente recentemente, que foi uma pessoa fascinante, porque tudo que abria para ele, abria de fora da Terra, de Marte, da Lua, era um processo fascinante. Uma pessoa muito inteligente, sabe? Um jornalista que hoje é um grande empresário, um ex-jornalista, hoje é um grande... Eu ficava fascinada, eu esperava a hora da sessão dele para as informações que ele me trazia. E a mulher dele disse, não, eu não quero, você está muito no mundo da Lua, eu estou me sentindo, eu vou perder você, então para. Então, se a pessoa para, né? Seja por que razão for. Agora, aqueles que ficam na cela, como eu digo, conseguem se segurar na cela, conseguem qualquer coisa que querem. É surreal o que você consegue fazer. Eu já tive um paciente meu que apagou uma estrela e botou em órbita depois de Plutão. 2 semanas depois, o Observatório de Monte Palomar publicou esse corpo assim? Em órbita depois de Plutão. Teve um paciente... É exatamente isso. Ele apagou uma estrela. Exatamente, porque essa estrela estava programada para passar perto da Terra em 2027 e ia causar uma grande catástrofe, o apocalipse. E aí eu perguntei, por que isso está aparecendo para você? Porque está dizendo que eu posso mudar isso. Como? Se eu apagar a fusão nuclear. E ele olhava para mim e dizia assim, mas se ele abriu o olho, olhava para mim e dizia assim, mas de onde está vindo essa maluquice? Eu dizia, não está vindo? Ele disse o nome da estrela.
Acabamos a sessão, fomos olhar no Enciclopédia de Astronomia Astronáutica, estava lá, Nêmesis, também conhecida como estrela assassina ou estrela da morte. Acredita-se que a sua passagem no final do período Jurássico causou um desvio do eixo da Terra, que causou a Era do Gelo, que matou os dinossauros. Eliminou 92% da vida na Terra. Ele ficou olhando para mim e disse, mas de onde veio esse nome? E aí nós voltamos para a próxima sessão, e ele disse, lá vem o diabo da bola de fogo de novo. E eu disse, por que que voltou? Porque está programada para repassar perto da Terra em 2027. E como é que você vai fazer isso? Emitindo uma onda tal, e pronto, faz. Se está, acabou o perigo? Não. Por quê? Porque agora ela está solta no espaço, virou um meteoro de 500 quilômetros de diâmetro, e ela pode ser atraída pelo campo gravitacional de um planeta e causar um grande catástrofe. E o que você tem que fazer? Eu tenho que botar em órbita depois de Plutão. Como? Emitindo uma radiação mental, faz. Tá seguro? Tá. 2 semanas depois, a super interessante publicou. O Observatório de Mont Palomar encontrou esse corpo de 500 quilômetros de diâmetro em órbita depois de Plutão, que não estava lá em leituras anteriores. Não se sabe se veio do cinturão de Kuiper e tal. Foi ele que colocou. E igual a isso, já aconteceram centenas de histórias. As experiências são fascinantes. Eu imagino, gente, eu quero ter esse poder, porque isso, né? Não, é maravilhoso. Olha, é muito bacana. Eu já faço isso há 35 anos e até hoje eu não canso. Cada sessão que eu faço é uma expectativa, é uma emoção. Porque... E você como a terapeuta, vamos dizer, né? Uhum. Que faz esse trabalho, você faz em você também? Todo dia. Para mim é sagrado. Todo dia. Todo dia. Na hora que você vai dormir, na hora que você acorda? Não, cada um tem o seu biorritmo, né? Para mim, o ideal é eu acordo, tomo café, depois eu faço. Não aconselho a fazer em jejum porque você está muito sem energia. Então, eu gosto de fazer pela manhã. Eu já tenho pessoas que acordam 3 horas da manhã e fazem. Isso vai depender de você, é gosto individual. Agora, eu faço todo dia. E você não fica doente? Não, eu não sei que... Olha, se você quiser que eu dê um beijo na boca em alguém com coronavírus, eu dou. Sem o menor medo. Porque eu não acredito em doença. Eu não acredito em doença, eu não acredito em delícia, eu não acredito em morte. Você acha que você não vai morrer, então, Carmen, por exemplo? Bom, eu pretendo não morrer, né? Eu pretendo, a menos que caia um meteoro aqui, né? Aí a gente não sabe, né? Mas eu pretendo não morrer. Como é que seria a imortalidade? Porque a imortalidade é você chegar a um ponto que você consegue conhecer o universo. Transmutar o seu corpo. Porque seu corpo nada mais é do que energia. Hoje eu quero jantar em Marte. Então você muda o seu corpo e se teleporta. Hoje eu quero conhecer Andrômeda. E nós somos filhos do universo. É um direito nosso. Eu quero isso agora, eu vou lutar para isso, eu juro. Vamos fazer uma sessão. É maravilhoso. Olha, eu já tive pessoas aqui que depois de 12 anos, já tive clientes que depois de 12 anos, já na menopausa, voltou a menstruação, engravidaram e tiveram filhos naturalmente, sem inseminação, sem nada. Você está de brincadeira? Não estou de brincadeira. O corpo humano tem um fenômeno, isso é medicina, tá? Chamado apoptose. Você morre porque as suas células morrem. E as células morrem de duas formas. Ou é por citocídio, que é a morte de uma célula que não está preparada para morrer, mas ela morre por envenenamento, acidente de carro, tiro, enfim. Ela é assassinada. Ou apoptose, que é o suicídio celular. Num determinado momento, o seu DNA avisa para a célula assim, me destrói, me corta em milhões de pedaços que eu acabei a minha missão. A célula sai para o mecanismo celular, né, no citoplasma, e manda a célula começar a desmontar a fábrica inteira. A célula se desfaz inteira, começa a dança da morte, onde ela se desfaz e ela é absorvida pelas células vizinhas e servida como nutriente. Então, no momento que você apaga esse mecanismo de apoptose, acabou a morte. Mesmo agora, com esse programa de morte que todas as células do ser humano carregam, quando você morre,
as células continuam por 72 horas tentando ressuscitar você. Uhum. As células não aceitam a morte. Então, teoricamente, em 72 horas, se você tiver, vamos dizer, uma cabeça mais iluminada, você pode. Alguém tiver uma cabeça mais iluminada, você pode ressuscitar a pessoa, é isso? Não. As próprias células do seu corpo estão tentando reavivar você. Entendeu? Então, se a morte fosse um fenômeno natural, as células não iam se rebelar contra isso. Não Gente, é então, natural. Ninguém devia enterrar os mortos no dia seguinte, então. Bom, eu discordo completamente disso. Eu acho que não. Porque as células ficam 72 horas, né, ainda tentando se refazer. Eu estou dizendo por uma questão de respeito, né? Mesmo. O indiano, ele espera vários dias, né? Que é o tempo que ele acha que a alma vai se separar do corpo. Eu também concordo com isso. Na realidade, eu não acredito em morte, então... Você não acredita em morte, você acredita em vida após a morte também. Gente, eu acho Não, eu acredito em vida eterna, eu acredito em vida livre. É louca aqui, né? Nós duas aqui nesse papo, mas é que eu acredito em tudo. Ô, Cris, pensa bem, se você chega lá no alto, lá no interior da Amazônia, aquelas tribos que nunca viram o homem branco, se você tentar falar para eles de internet, de avião, de submarino, eles vão pensar que você está louca. Você concorda comigo? Vão pensar que você está louca. Se você disser para um índio que você consegue entrar no avião, chegar do outro lado da Terra em 10 horas, ele vai dizer surtou. Entendeu? Isso tudo são estados evolutivos. Eu sinto plenamente que nós estamos, porque ainda estamos, né, dentro do berço. No momento que nós saímos do berço, podemos fazer qualquer coisa, viajar, sair, andar. Um bebê, ele fica preso no berço aos desígnios da mãe, ou da avó, da babá, seja lá quem for que cria ele, né? Nós não, nós somos ainda infantes, nós estamos no fim da nossa adolescência. Adolescência evolutiva. No momento que nós assumimos a nossa maturidade cósmica e entender os valores, as leis do universo, que nós não sabemos, o ser humano é me, myself and I, eu e eu. E não é assim. Você é parte de um conjunto, não existe uma célula no seu corpo que funcione sozinha. Ela funciona como parte de um grupo, né? No momento que você entender isso, e acima de tudo entender qual a sua função aqui nesse bioma chamado Terra, nesse macrobioma chamado Terra, e no macro-bioma chamado Universo, aí você vai ser liberado. A porta abre e você pode ir para onde você quiser. Que fantástico. Vamos fazer É fascinante. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu deixei de perguntar para você, porque daqui a pouco a gente vai ser... Só dura 1 hora a live. Você não sabe, né? Que física não tem Instagram, teve que fazer Instagram por causa da nossa live. Né? Editar, Paraná. O DNA. A gente não falou sobre DNA. Mas eu acho que isso acho que a gente não vai conseguir falar agora sobre o DNA. Vai, rapidinho. O DNA é simplesmente uma montagem, né, de 4 bases, adenina, citosina, guanina e timina, né, um polímero, que é o disquete que carrega a fórmula de cada indivíduo, ou de cada planta, ou de cada animal. Então, o DNA... Tudo que é vivo tem um DNA. E o DNA é uma fórmulazinha. E o DNA vem de gerações também, né, Carmen? Claro, ele carrega a sua herança genética. Ele carrega não apenas a sua herança genética, para quem aqui acredita em vidas passadas, ele carrega toda a informação de toda a sua jornada cósmica desde o Big Bang. Uau! Então a gente tem... Por exemplo, eu nunca acreditei... Então, o que a gente tem... Pode falar o que você ia falar. Eu nunca acreditei que existisse um universo só. Quando eu fiz a faculdade de astronomia, me chamavam de doida, só tem um universo. Eu dizia, não, são multiversos. O Big Bang nada mais foi do que a concepção de um óvulo gigantesco, de um ser gigantesco que nós estamos dentro dele. E hoje em dia, essa tese já é aceita no meio científico. Nós estamos dentro de um grande ser. A viagem é fascinante. A viagem é fascinante.
Você quer recomendar uns livros para quem está assistindo a gente, para aprender mais sobre o que você está falando? Cris, eu vou ter que pensar e te mando depois e você pode publicar. Porque eu quero ver o que é para primeiro passo, o que seria legal para primeiro passo. E eu te recomendo com todo prazer. Perfeito. Tá bom? Carmen, eu queria te agradecer pelo teu tempo. Eu que te agradeço, todo o meu teu anjo. conhecimento, que é fantástico. Traz pra Espero gente que tenha... um conhecimento diferente, né? Que a gente pode acessar, de fato, outras coisas que podem mudar, né? Que a gente fica muito preso à coisa da terra, é assim, é assado, paraná, e para a gente saber que tem outras formas. Acorda, toma banho, se arruma, paga a conta, leva a criança no colégio, se aborrece, vai ao dentista, volta, no dia seguinte faz a mesma coisa. Não, não é isso não. A vida é muito maravilhosa. Tá? Muito mais. Isso. E eu acredito que se você está aqui é porque você está sendo chamada. Aquele velho ditado de Jesus Cristo, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, é porque quem se escolhe é você. Todas as pessoas que estão aqui assistindo foram chamadas para uma nova realidade. É isso aí. Carmen, tá bom? Obrigada. A gente vai se Beijo falando, enorme, tá? obrigada a todos vocês pela atenção. Obrigada a você Obrigada. por me Você tem que chamar. encerrar, Tchau, tá? tchau. Tchau.